Você já abriu a geladeira, mas esqueceu que ia pegar? Você já perdeu a chave umas 3 vezes nessa semana? E aí você correu pro Google porque achou que era TDAH? Bem, talvez não seja exatamente isso. Vem tomar um café comigo e vamos conversar sobre isso. Eu sou Ricardo Passo, sou psicólogo pós-graduado em neuropsicologia e vamos entender se desatenção é necessariamente TDAH. Mas antes, o que é TDAH? TDAH é uma sigla. Psicologia é muito apegada a siglas. TEPT, TAG, TDAH, entre outras. Significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E é um transtorno do neurodesenvolvimento. Palavra difícil, eu sei. O que é do neurodesenvolvimento? Isso significa que você, na sua infância, percebeu que tinha algo diferente, tinha dificuldade na escola, em outros âmbitos da sua vida, e que na vida adulta, no decorrer da sua vida, isso continuou com você. Agora vem uma frase importante. Desatenção é um sintoma de TDAH, mas nem toda desatenção é TDAH. E é isso que a gente vai entender. Vou te dar aqui alguns exemplos que não são TDAH, só são desatenção e é normal, tá bom? O primeiro deles, motivação. Vamos supor que você vá assistir uma palestra de um assunto que você não gosta. Finanças, vamos dizer que é um assunto chato para você. E aí tá lá você assistindo uma palestra que você não pode se levantar, você não pode sair do lugar. E tá lá a pessoa falando sobre gráficos, um monte de número chato, que você não gosta, chato pra você. Você não vai prestar atenção nisso. Você vai pensar o que você vai comer amanhã, você vai pensar o que você vai ter pra fazer amanhã, você vai pensar no seu computador, você vai pensar em qualquer coisa, menos prestar atenção naquela palestra. E isso não significa que você tenha TDAH. Só significa que aquele assunto não te motiva, não gera em você nenhuma vontade de continuar assistindo. Um segundo exemplo, sono. Sim, se você não dormir as famosas 8 horas diárias de sono, ou seja, se você acorda e ainda se sente cansado, ainda sente que não descansou o suficiente, como você vai prestar atenção nas coisas se você está com sono? Você está assim, ó, dormindo na aula, dormindo no trabalho. Como que você vai prestar atenção? Não tem como. Isso não quer dizer que você tenha TDAH. Só quer dizer que você não dormiu bem. Um terceiro exemplo. Preocupação e estresse. Vamos supor que você esteja preocupado porque a sua mãe vai fazer uma cirurgia. Você está na escola ou na faculdade assistindo sua aula, o professor lá está dando um monte de exemplos, falando de assuntos complexos, mas você está com a sua mente pensando na sua mãe, pensando na cirurgia, porque você pode receber alguma informação, alguma ligação no seu celular sobre a cirurgia. Você acha mesmo que você vai conseguir prestar atenção na aula? Não vai, porque a sua mente não está lá. Agora, isso quer dizer que você tenha TDAH? É claro que não. Isso só quer dizer que você tem uma preocupação constante com aquilo que está acontecendo, mas não que você tenha TDAH. Uma quarta situação, você tiver cansaço mental. Você trabalhou o dia inteiro, teve que fazer um monte de coisa no seu trabalho, de manhã. De tarde você teve reunião na escola do seu filho. E de noite te ligaram para mais uma reunião online do seu trabalho. Você acha mesmo que você vai prestar atenção nessa reunião se a sua mente já estiver esgotada? É muito difícil a gente conseguir manter a nossa atenção concentrada em alguém falando durante horas sobre um assunto complexo com a nossa cabeça cansada. E isso, de novo, não é TDAH, é só cansaço. Um quinto e último motivo que eu trouxe para vocês é a alimentação. Sim, o que você ingere atrapalha no funcionamento desse carinha aqui, desse motor. Assim como o que você coloca num carro, o combustível que você coloca, se não for de boa qualidade, pode sim alterar o funcionamento do carro e até estragar o motor. Ou, para as pessoas que pintam a unha, se você colocar um esmalte de uma qualidade ruim, pode sim afetar a saúde das unhas. No nosso corpo é a mesma coisa. Se você não se alimenta bem, você pode prejudicar o funcionamento do seu cérebro. Eu trouxe aqui uma pesquisa do Araújo, Duarte e Silva de 2024,
E eles chegaram à conclusão de que alimentos ricos em gorduras saturadas e açúcar pode atrapalhar a memória daquela pessoa e o aprendizado. E uma dieta que é deficiente, ou seja, que tem falta de ferro, pode sim atrapalhar na concentração. Eu vou deixar esse estudo aqui embaixo na descrição para quem quiser se aprofundar ou ler mais ou entender de onde eu tirei isso. Nenhum desses 5 casos que eu trouxe para vocês é TDAH. São outros fatores que estão influenciando a sua mente e atrapalhando na sua desatenção. Daí a importância de você buscar um profissional da neuropsicologia que vai avaliar e mapear suas funções para conseguir entender de forma global o que está atrapalhando a sua atenção, que nem sempre significa necessariamente TDAH. Bem, mas vamos falar o que é o TDAH? Vamos falar de situações da vida real que pode ser TDAH? Mas, observação importante. Isso aqui não é um teste do BuzzFeed. Eu não vou te dar uma lista de coisas que se você falar sim, você tem TDAH. Se você falar não, você não tem. Porque isso depende da vida e do contexto de cada pessoa. Por isso você tem que ir no profissional para saber. Mas aqui vai alguns exemplos. Primeiro o transtorno do déficit de atenção, ele não ocorre em apenas uma situação, em um contexto. Henrique, eu só sou desatento na escola. Mas quando eu converso com os meus amigos, no trabalho, no meu relacionamento, eu sou a pessoa mais atenta do mundo. Então não é TDAH. O transtorno, ele ocorre em mais de um contexto. Então você tem déficit de atenção nas conversas com os amigos, na escola, no trabalho, no computador, fazendo qualquer coisa, porque você não escolhe aonde você vai ter desatenção. Uma outra coisa, precisa haver prejuízo funcional. O que é isso, prejuízo funcional? Significa que tem que te atrapalhar na vida cotidiana. Gente, não é gostoso ter TDAH, não é bom, não é algo que você fala, oba, uhul, tenho TDAH. É algo que te atrapalha, é algo ruim, é algo do nível perdi uma oportunidade de emprego por causa do TDAH, perdi o meu relacionamento por causa do TDAH e não tô um pouco desatento e é porque eu tenho TDAH, que bom, entende? Uma terceira coisa, precisa ser algo que você tem desde criança e que você foi acompanhando, porque se você for uma criança super atenta em tudo e um adulto que é desatento agora, a sua desatenção não é justificada pelo um transtorno de déficit de atenção. Às vezes pode ser outro motivo, assim como esses que eu te listei. Uma outra coisa é você sentir que a sua mente está muito acelerada. Seus pensamentos, eles ocorrem muito mais rápido do que você consegue entender. E isso tem que tomar cuidado porque pode ser TDAH, como pode ser ansiedade, como pode ser um monte de outros motivos. Por isso, mais uma vez, você tem que procurar um profissional da área, porque ele sim consegue ver de forma global e entender, essa agitação aqui ocorre por causa disso aqui. E ele vai te trazer respostas. Bem, o que eu acabei de falar para vocês são apenas sinais. Pode ser que um alerta amarelo para você se levantar e buscar um neuropsicólogo e buscar uma avaliação neuropsicológica, porque é a junção desses sinais, mais o contexto da sua vida, mais entender o funcionamento, entender desde quando você nasceu até o dia de hoje, é juntando tudo isso que a gente consegue te entregar uma avaliação neuropsicológica. Bem, você percebeu que desatenção não é necessariamente TDAH, que outras coisas da sua vida podem gerar uma desatenção? A internet adora fazer essa ligação como se fosse uma coisa óbvia, desatenção logo TDAH, mas não é. E é isso que eu estou provando agora para vocês com esse vídeo. Agora, quer saber de uma coisa que não vai exigir muito da sua atenção para fazer? Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou e me conta qual que é a sua maior dúvida em relação ao seu cérebro e o seu funcionamento. Me conta aí que pode ser a pauta do nosso próximo café. E não esquece de mandar esse vídeo para aquele seu amigo que acha que tem TDAH. Até o nosso próximo café.